Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Nepuga Talks, o podcast oficial do Nepuga, o núcleo de estudos da doutora Ana Carolina Puga. Eu sou a Isadora e é uma alegria enorme abrir mais um ciclo de conversas com os colegas que estão transformando a própria trajetória por meio da saúde estética. O Nepuga nasceu da visão, da coragem e da determinação da doutora Ana Carolina Puga. Reconhecida como a mãe da biomedicina estética no Brasil, ela foi uma mulher que não se limitou, a fundar apenas a instituição, mas ela ajudou a estruturar e a consolidar e a dar identidade a uma profissão inteira no país, A doutora Ana foi a pioneira na fundação da saúde estética no Brasil, defendendo, estruturando e consolidando esses espaços para biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e dentistas e muitas outras profissões que hoje podem atuar na saúde estética. Mais do que criar um espaço de ensino, ela abriu caminhos, formou referências e transformou possibilidades em realidades para milhares de profissionais. Ela não apenas fundou a nossa instituição, Ela abriu um movimento e o Nepuga se renova a cada turma, a cada colega formado e a cada trajetória que ganha novos capítulos dentro das clínicas, dos consultórios e projetos que nascem, a partir dessa formação. O Nepuga Talks existe para dar voz a essas histórias reais, de escolhas corajosas, crescimento e propósito. E no episódio de hoje eu recebo a doutora Suelen. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco nessa segunda temporada do Nepuga Talks. É um prazer muito grande. Eu sempre digo, um bom filho a casa torna. Então, é um prazer muito grande. O Nepuga fez e faz ainda parte da minha história. Tudo que eu vivo e estou vivendo hoje, se não fosse o Nepuga que me abriu as portas e que me mostrou o universo da saúde estética, nada disso seria possível. Então, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com a instituição, propriamente dito com a doutora Ana. Então, lembro e converso com meus pacientes até hoje, as aulas que eu tive o prazer de conhecer ela, e eu parecia que era uma criança. Quando ela entrou dentro da sala pela primeira vez, eu falei, meu Deus, alguém que parecia tão distante, ao mesmo tempo estava tão perto. Então, tudo que eu trilho e ainda irei trilhar, sou muito grata ao Nepuga por isso. Maravilha, fico muito feliz de ouvir isso, E, doutora, eu queria que você me contasse um pouquinho de você. Como que você... Eu vi, a gente conversou antes, eu vi que você é enfermeira, você é biomédica. Eu queria que antes da gente começar a falar sobre saúde estética, você me contasse um pouquinho da sua história. O que te fez escolher a enfermagem? Depois, o que te fez fazer a biomedicina? Porque eu acho que essa história pregressa é muito importante para a Suelen que existe hoje, Depois de formada na pós-graduação. Com certeza. Quando me perguntam, como que você escolheu a estética? E principalmente para quem me conhece há muito tempo. Eu já sou formada em graduação, bacharelada em enfermagem há 10 anos. Então, a estética ela não veio no início, ela veio agora. Até mesmo porque há 10 anos atrás o cenário da estética no país era totalmente diferente. A enfermagem já tinha tentado inúmeras vezes ingressar nessa área, mas sempre encontrava alguns percalços no meio do caminho e derrubavam a atuação do enfermeiro a ponto de dizer que o profissional enfermeiro não poderia realizar procedimentos injetáveis. E aí todo mundo ficava com aquela incógnita, porque realmente é o que a gente mais faz. Então, eu escolhi fazer enfermagem sempre desde o início. Não foi uma escolha porque eu queria outra profissão, não consegui. Jamais. Eu falo isso para os meus alunos, porque hoje eu sou docente universitária há 8 anos. Então, eu falo que a enfermagem está ao lado do paciente 24 horas por dia, ininterruptamente. Então, eu sempre quis cuidar de pessoas. Tinha, sim, espelho em casa, eu tenho parentes, Minha tia sempre foi meu exemplo, porque ela é enfermeira. Quando eu entrei, passei na faculdade, eu vi o nome dela na placa e falava, nossa, gente, ela formou na turma 25, eu vou formar na turma 60. 35 anos passaram e olha eu aqui. Então, eu ingressei, fiz a faculdade, passei no vestibular, onde muitos falam assim, foi muito fácil para você. Não, eu vim de escola pública, batalhei, fiz cursinho junto com a escola pública, meu pai e minha mãe ali ralando para conseguir me dar as oportunidades. Sou muito grata a eles por isso. Então, passei na faculdade pública e desde sempre eu falava, eu quero mais. Não na questão de ser ambiciosa ao ponto negativo, mas de querer sempre conhecimento. Então, finalizei a faculdade e já queria sempre transformar a educação. Meu pai é professor, então eu sempre me espelhei nele. E aí, terminei, entrei no mestrado, porque eu queria ensinar pessoas. A minha primeira especialização foi saúde do adulto idoso.
Então, de uma forma mais ampla, juntamente com o mestrado. Ali que eu entrei para trabalhar como enfermeira responsável e coordenadora de saúde de uma clínica geriátrica. Então, tudo ali começou. Só que no meio desse período, 5 anos depois, mais ou menos, que eu estava formada, veio o que ninguém esperava, a pandemia. Uhum. Então, muitas coisas mudaram a partir dali. Na pandemia também, eu fui contratada para entrar na primeira faculdade, que hoje eu já estou há praticamente 6 anos dando aula. Dali, eu quis fazer outra especialização, enfermagem em saúde da família e saúde pública. Depois dali, segui na parte de gestão, porque eu estava coordenando uma clínica, queria sempre ter esse olhar um pouquinho mais enfatizado para a gestão. Só que aí dali, entrei, prestei para o doutorado, só que eu falava, gente, eu quero mais. Eu preciso seguir um caminho que é o que eu falo todos os dias para os meus alunos, que a enfermagem, ela não é simplesmente trabalhar dentro de um hospital. Eu já sou formada há 10 anos, eu nunca trabalhei dentro de um hospital. Por escolha minha. E eu gosto de mostrar para futuros profissionais que eles podem escolher em relação a isso. Hoje eu vou para dentro dos hospitais, unidades básicas, com os meus alunos, dando aula para eles lá. Mas eu trabalhar lá dentro, nunca trabalhei. Então, passou a pandemia, reinserimos novamente dentro da realidade, lá meados de 2021 para 2022, e eu falo assim, chegou um ponto de querer algo diferente. Eu já tinha feito estomoterapia, então eu sou enfermeira estomoterapeuta, cuido de feridas, cuido de estomas, e o link do start, né, o gancho principal para a estética foi isso. Eu sempre gostei da estética para mim. Sempre fui vaidosa. Chegou um momento que eu falei, peraí, eu posso unir algo que eu gosto tanto para mim e levar isso para o máximo de pessoas que eu conseguir, porque eu falo que o meu lema é cuidar, cuidar e ensinar o máximo de pessoas que eu conseguir. Hoje eu coloquei mais um adjetivo, cuidar, ensinar e transformar o máximo de pessoas que eu conseguir. 2023 eu estava lá procurando e a minha rotina sempre foi corrida. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa com 1000 rounds de trabalho. Começo 6 horas da manhã, termino quase meia-noite. E eu falei, como que eu vou colocar uma 5ª pós-graduação, que é algo muito importante? Eu sempre vivo intensamente tudo que eu faço. Eu falo, não vou fazer por fazer. Como que eu vou colocar uma 5ª graduação, uma 5ª pós-graduação agora comigo? Foi quando eu comecei a buscar. E foi quando o Nepuga apareceu. E eu falo, né, nosso celular hoje é uma ferramenta tecnológica. Eu falei estética, falei que eu queria algo que viesse a caber na minha rotina, simplesmente apareceu um anúncio do Nepuga. Olha. Eu não conhecia o Nepuga, e aí eu fui pesquisar. Conheci toda a história da doutora Ana. Falei, gente, é algo tão próximo a mim que eu não conhecia. Foi aonde eu me matriculei. Então, na pós-graduação em enfermagem estética. Ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade de fazer uma 2ª graduação, onde hoje eu dou aula, eliminando 65% da grade por eu já ser enfermeira. E eu falei, quer saber? Vou entrar. Parei a questão do doutorado, minha orientadora queria a minha cabeça na bandeja, mas eu falei, calma que é tudo no seu tempo. Apareceu essa oportunidade, eu tenho que agarrar com todas as forças. Me matriculei na pós-graduação, automaticamente na graduação. Finalizei a pós-graduação ano passado e a faculdade eu finalizo agora. Então, eu tenho hoje dupla titulação como enfermeira e daqui 2 meses posso assinar como biomédica. Olha, é uma trajetória sensacional, né? Foi trilhando passinho por passinho. Mas foi uma construção muito sólida. Sim. Muito sólida, muito consciente e muito, muito precisa naquilo que você tinha como objetivo, né? Eu acho que isso é o principal. A gente ter um objetivo e fazer com que você alcance ele de uma forma que tenha base, tenha pilar, é fundamental. Porque senão chega ali na frente, fez as coisas meio atrapalhadas, não dá muito certo. Eu acho que a Suelen, recém-formada de 10 anos e meio atrás, não teria a mesma cabeça, maturidade e conhecimento para hoje construir o que eu estou construindo. Eu comecei a empreender desde criança, porque eu acompanhava meu avô, que era vendedor. Nas férias eu ia com ele, sempre gostei disso. No meu primeiro trabalho como coordenadora de uma clínica de saúde, então, querendo ou não, precisava ter um olhar de liderança, de gestão. Quando eu comecei a empreender na área da estomoterapia, montei meu consultório primeiramente, eu comecei a olhar
com um olhar já mais focado. Foi por isso que eu uni a estética nisso e hoje o meu consultório, ele é minha casa. Eu passo mais tempo lá do que propriamente dito na minha casa mesmo. Divido meu tempo na atuação dentro do consultório, como também ensinando e transformando pessoas dando aula na faculdade. Então, o que eu construí hoje, eu sou muito grata à base que eu fui construindo a cada passo. Se fosse tudo atropelado, não daria certo. Eu falo isso para os alunos, falo isso para as pessoas que me procuram na rede social. Nossa, como que você conseguiu construir isso hoje? A gente sabe que em cada esquina tem um profissional que vende procedimento estético. Eu falo que o meu diferencial tá ali. Eu não vendo produto. Quando alguém me procura, fala, quanto é um ml? Eu não sou vendedora de produto para falar quanto que é um ml. Para mim, cada paciente é único. É individual. A avaliação é individualizada. Então, o que eu montar de um planejamento para um paciente pode ser a mesma quantidade de ml de um outro? Pode, mas não vai ser a mesma abordagem. Então, cada paciente é único. Então, eu falo, eu não vendo procedimento estético. Eu transformo a vida de pessoas a partir da saúde estética. Eu acredito que o diferencial está aí. Com certeza. Eu acho que eu sempre falo, o diferencial está na forma que você atinge o outro. Então, eu não quero vender. Eu não quero empurrar para ele 10 ml, porque eu sei que isso seria lucrativo para mim. O dinheiro é a consequência do meu trabalho bem prestado. Não, com certeza. Você teve uma fala, assim, perfeita. É exatamente isso que a gente quer levar, né? Eu acho que a importância da gente sempre lembrar que a gente faz saúde estética. Né? A saúde sempre tem que estar em primeiro lugar. Essa personalização que a gente tem que fazer com o paciente. Porque eles são realmente únicos. A gente não pode ficar vendendo receitinha de bolo. Sim. Porque a gente não é confeitaria, né? É completamente diferente dessa realidade. E aí, que bom que você já entrou nesse assunto, porque eu acho que a gente já pode entrar numa parte mais clínica, né? Falar sobre análise. Quando você está atendendo um paciente, qual que é a primeira coisa que você observa nele? A primeira coisa é o estilo de vida dele. Quando o paciente senta, a primeira pergunta que eu direciono para ele é: o que te trouxe aqui? Porque eu vou estar avaliando ele do outro lado da mesa com um olhar bem clínico. Mas muitas vezes, o que eu estou avaliando pode não ser aquele anseio, aquela dificuldade que ele, ao se olhar no espelho, ele não consegue se encontrar. Então, eu deixo primeiro o paciente falar. Eu quero saber qual é ali a queixa dele, o que impossibilita ele de se sentir bem olhando no espelho. Eu não quero que a pessoa saia do meu consultório pensando que ela é uma outra pessoa, com um novo CPF. Eu quero melhorar o que ela já tem. Então, internamente a ela. Então, a primeira coisa que eu olho é o estilo e qualidade de vida. O que o paciente espera? Porque dentro do que o paciente espera, eu consigo unir a minha expectativa juntamente a ele. Tem paciente que chega e fala, eu quero que põe isso, isso, aquilo, eu quero que arqueie a minha sobrancelha, eu quero que meu nariz fique empinado, mas toxina botulínica, o famoso Botox, e isso eu corrijo todo mundo, porque todo mundo chega, eu falo, Botox é marca, a gente tem que tomar cuidado como que a gente fala. O nome do procedimento em si, né? Produto toxina botulínica. Não é para todo mundo. Fazer uma rinomodelação com ácido hialurônico não é para todo mundo. E tem paciente que sai bravo do meu consultório. Eu prefiro que ele saia bravo, mas que ele tenha qualidade de vida e saúde, do que eu coloque um produto que ele vai migrar e que ele não é adequado para aquele tipo de estrutura do paciente. Paciente que já tem fratura, já tem fibrose ali na cavidade nasal, ele não pode fazer rinomodelação. Paciente que já passou por uma septoplastia ou rinoceptoplastia, tem muitos critérios. Ele provavelmente não vai poder fazer uma rinomodelação. Então, o procedimento não é para todo mundo. Então, essa análise, a anamnese que eu faço do paciente, histórico e hábitos de vida, é fundamental para eu iniciar. Nenhum paciente chega no meu consultório já diretamente para realizar um procedimento. Porque ele não é um saco de batata, ele não é um boneco que eu vou chegar lá e adicionar um produto. Eu quero avaliar, eu quero saber qual que é o quadro clínico dele, porque alguns pacientes não vão poder realizar um determinado tipo de procedimento por conta do histórico de vida dele. Então, eu primeiro gosto de avaliar, realizar essa anamnese e aí sim, planejar individualmente o procedimento para ele. Não, perfeito. Eu acho que todo esse cuidado tem nãos que a gente precisa passar para o paciente, né? Eu acho que é até mais ético da nossa ação fazer esse tipo de não.
Eu falo para o paciente, eu espero que ele tenha sempre o meu sim, mas se for para dizer não, eu terei que dizer esse não. Mãe nunca vai passar a mão na cabeça do filho. Eu falo que os meus alunos, os meus pacientes, eu enxergo como se fossem meus filhos. Se não for ideal para ele, eu não vou fazer ele realizar aquele procedimento. Porque senão eu estaria empurrando um procedimento sem necessidade para lucrar. Eu faturo em cima do que realmente eu estou entregando. E não simplesmente por ganhar dinheiro. Porque senão seria só mais um. Que é o que, infelizmente, mais do que 80% a gente sabe que acontece. E outro Todos os detalhe que eu dias. falo, né? Para o profissional crescer, porque eu ministro aula de empreendedorismo na faculdade também. Eu não preciso falar mal do outro colega. Quando eu falo mal do outro colega, eu estou abrindo precedente para dizer que eu estou falando mal de outras pessoas também. Eu não quero crescer em cima do que o paciente sofreu ali num outro profissional. Isso é antiético. Então, eu trabalho com ética e bioética. Eu preciso crescer com o meu trabalho. É o meu trabalho que vai se mostrar, não sou eu. O meu resultado entregue que vai fazer com que o boca a boca, que ainda, gente, é a melhor fonte de network. Eu trabalho com tráfego pago, eu trabalho com a rede social, mas ainda o boca a boca positivo, ele é maravilhoso. Mas tem que tomar cuidado com o boca a boca negativo também. Porque se eu fizer algo ruim, ele vai correr muito mais rápido do que se eu tiver realizado algo bom. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E para você, como é que foram os primeiros atendimentos, né? Você falou que você já trabalhava com feridas e tudo mais, mas como é que foi começar na estética, né? Na pós-graduação, ali dentro, com os pacientes, né? Ali dentro das aulas, como é que foi para você? Foi gostoso, foi revigorante, né? Porque você vem de uma rotina muito atribulada, Sim. né? Cuidar de pessoas que normalmente não estão numa fase de vida tão legal. Precisa de um cuidado diferente, é um olhar diferente, né? Como é que foi essa troca de chave? Não vou negar que eu me sentia adolescente, recém-passada na faculdade novamente. Eu comecei a cursar as aulas e por opção minha. E eu falo, a grade do Nepulga é bem flexível por conta disso. Eu optei cursar toda a teoria, primeiramente, online. Então, as aulas via Zoom, uma vez ao mês, ao vivo, e são aulas, assim, incríveis. Não é porque eu estou aqui. Eu não preciso disso, né? Eu falo assim, eu falo o que realmente é. E quando me perguntam em qual local seguir, eu falo, gente, sigam. Hoje nós temos inúmeras instituições que ofertam o curso, mas eu falo, a forma da metodologia do Nepulga me ajudou bastante. Então, eu fazia o meu horário. Eu sabia que eu tinha um compromisso mensalmente, um sábado ao mês, cursando aquelas aulas ricas, e depois eu cursava o meu material. Cursei tudo. E aí, quando a gente entra, fala que nós podemos nos formar em 11 meses. Aí eu falava assim, gente, será? E realmente é, porque eu formei em menos de 12 meses. Porque eu fiz o cronograma correto, cursei toda a teoria. E aí eu agendei, me preparei na minha rotina corrida, os 15 dias de prática para realizar os 15 dias de prática ininterruptos. E foi maravilhoso. Porque era um dia após dia, uma experiência diferente da outra. Um paciente que já tinha vindo no primeiro dia, ele retorna lá no 14º para realizar outro procedimento. Então, isso foi muito interessante para acompanhar o raciocínio clínico. Mas no primeiro dia da prática, eu falava assim, gente, tava tremendo. Eu falava, meu Deus, Suelen, você não é mais adolescente, você já viveu isso inúmeras vezes, você já atua, você já trabalha. Mas ali era um outro olhar. Eu estava colocando em prática algo que eu sempre sonhei fazer. Segurar numa seringa, onde muitos alunos tinham medo, isso eu estava tranquila. Mas na hora que eu fui realizar o procedimento, e o meu primeiro procedimento foi ser realizado com a doutora Ana ao meu lado, eu travei. Eu falei, gente, não é possível? Eu já sou formada há quase 10 anos, lido com isso diariamente, mas uma profissional que eu me espelho, estar ali do meu lado, ela me ensinando, e principalmente o procedimento que eu hoje é meu queridinho, preenchimento labial. O meu primeiro procedimento foi com ela. Ela estava do meu lado. Eu travei. Mas era aquela ansiedade gostosa, que depois eu saí com os olhos brilhando. Cheguei em casa querendo contar para minha família. Eu falei, nossa, eu fiz um preenchimento labial. Algo que eu falava, gente, hoje eu falo assim, eu sei fazer, mas era algo de unir a teoria com a prática e colocar ali. Então, as aulas me ajudaram muito. Assim que eu terminei a parte prática, eu já dei entrada para retirar minha certificação. Então, antes do diploma chegar, então a certificação, eu sou muito ética em relação a isso, então muitas pessoas começaram a me buscar
Porque eu já tinha uma visibilidade na rede social. Nossa, eu já quero agendar, quero fazer. Eu falei, não, calma, tudo no seu tempo certo. Na hora que a minha certificação chegar e eu tiver ali realmente apta, juridicamente, para atender, aí sim eu começo. Então, teve aquele anseio, né, do primeiro paciente, porque meus pacientes eram de uma área, de um nicho totalmente diferente. Hoje eu consegui fazer um link, porque pacientes de uma área de feridas e estoma, hoje já são meus pacientes da estética. Eu consegui fazer aquele link, trazer ele de um olhar um pouco mais frio e triste, da cicatrização em si, para a parte de renovar a autoestima. Então, por isso que eu uni. Hoje eu continuo atendendo os dois. Todo mundo fala assim, mas você não tem que focar num nicho? Eu falo, os dois nichos me pertencem. E os dois nichos se conversam. Então, eu consigo ali atender. O primeiro paciente veio, aquele medo, fui lá e comprei o primeiro produto. Comprei a primeira toxina botulínica tremendo de medo. Eu falei, gente, e se eu não conseguir atender o paciente? De uma compra individual que eu fazia pedido somente quando o paciente agendava, hoje eu já faço um estoque para o mês. E hoje mesmo, antes de vir aqui para o estúdio, eu já fiz o meu pedido para março. Então, eu imaginava que isso iria demorar muito tempo. Para muitos, 1 ano é muito tempo. Para mim, 1 ano foi muito pouco tempo, porque dentro desse 1 ano, no meu primeiro mês atendendo, onde eu atendia na semana 2 pacientes, na segunda semana eu já tinha 8, na terceira semana já foi crescendo. Ah, mas era o paciente que foi e voltou para o retorno. Além dele, pacientes novos, casos novos. Eu comecei a atender numa sala de 15 metros quadrados, paredes todas brancas, que eu não me encontrava lá, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de trabalhar com roupa branca. Jaleco branco eu coloco às vezes, mas com uma roupa colorida embaixo, de outra cor. Na época da pandemia, eu fui conhecida como a enfermeira dos scrubs coloridos. Foi onde eu fiz parceria com uma marca muito famosa de roupa voltada para a área da saúde, e que eu comecei a trabalhar. Cada dia eu trabalhava com uma roupa, um scrub de uma cor. Claro que hoje mudou, né? A Suelen de 5, 6 anos atrás não é a mesma de hoje. Hoje eu continuo com as roupas, mas não um dia rosa, um dia azul, um dia amarelo. Hoje eu já estou com tons um pouco mais neutros, mas é porque a minha visão mudou. A minha essência continua a mesma, mas eu fui tendo visões diferentes do mundo, maturidades totalmente diferentes. Então, eu fui indo. Aí eu me encontrava naquela sala de poucos metros quadrados, tudo branco. Eu falava, gente, aqui não é meu lugar. Mas eu precisava de um lugar para começar. O começo nunca é fácil e a gente tem que reconhecer isso. Eu comecei como todo mundo. Então, aos pouquinhos, em 1 mês, eu já saí daquela sala, daquele coworking, e fui para uma outra sala, que eu aluguei como um coworking, e hoje eu já atendo como o aluguel da sala minha mesmo. Uma sala com 47 metros quadrados, com recepção, com uma rotina diferente, porque a experiência do meu paciente não é somente quando ele senta na cadeira para eu atender. A experiência dele começa quando ele entra em contato com a minha equipe, que hoje eu posso chamar de equipe. Antes eu era a Suelen que agendava, a Suelen que comprava, a Suelen que fazia, a Suelen que pensava em 1001 possibilidades. Eu via que não dava para eu abraçar o mundo. Não dá. Por mais que a gente pense que a gente vai abraçar, eu tinha aquele medo, falava, se eu tiver pessoas comigo, meu lucro vai ser pequeno, mas não. Eu comecei a conseguir atender melhor o meu paciente quando eu somei força junto comigo. Então, enquanto eu estou dando aula na faculdade, tem alguém tomando conta da minha agenda. Então, isso foi aos pouquinhos, e aquele medo abriu portas para outros pacientes chegarem. Então, tem alguém que toma conta da minha agenda, a experiência do meu paciente vai iniciar quando ele entra em contato querendo conhecer o procedimento. Aí ele é atendido, ele é recepcionado, ele toma um café delicioso, e aí ele senta de uma forma confortável para a gente conversar e para eu atender ele. Então, dentro desse 1 ano, eu consegui consolidar o meu nome. Claro que ainda tem muito caminho para percorrer, mas hoje eu já tenho pacientes consolidados. A minha busca nem sempre foi ter a minha agenda cheia de pacientes. Eu quero ter pacientes consolidados comigo. Pacientes que eles estejam no meu consultório em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu não quero uma cartela de quantidade, eu quero qualidade. Então, eu quero, com aquela cartela de paciente, poder atender da melhor maneira possível.
Não, e essa explicação é importantíssima, né? A gente levar a qualidade, a gente levar a referência, o paciente se sentir seguro com aquilo ali, né? Porque não é só fazer o procedimento, é explicar, é educar, é mostrar para ele o que vai ser feito, né? Toda essa Com orientação, certeza. todo esse cuidado faz completamente a diferença e é o que faz ele retornar. Sim, porque ele enxerga que ele não é só mais um. Eu não Uhum. quero que o meu paciente pense que ele é um comprador. Novamente eu digo, eu não estou vendendo o produto. Então, eu estou ali entregando experiência para ele. Para eu entregar essa experiência, claro, eu tive que comprar esse produto antes. E a minha primeira compra do produto foi com a Paty. Então, ela estava lá no Nepuga, na aula, comprei lá na aula e eu ficava assim, Paty, ela, calma, vai dar tudo certo. E eu ficava com aquela ansiedade, será que vai dar certo? E realmente, dá certo. Eu tava mexendo essa semana nos materiais e encontrei a minha primeira nota fiscal da primeira compra. Eu falo, isso é relíquia, isso eu tenho que guardar, porque tudo começou ali. Então, eu pude fazer essa primeira compra dos produtos vinculada ao Nepuga, né, com a Estética Bio. Então, eu consegui comprar ali tudo e ali começar. Hoje, eu já tenho parceria com marcas que entregam produtos, que eu nunca imaginei que seria tão próximo. Eu sempre queria isso, mas a parceria veio. Então, eu tenho parceria com 2 marcas hoje, e isso é o que está fazendo o meu consultório cada vez crescer mais. Essa minha entrega, essa minha dedicação. E eu vejo que, se eu não colocar o meu rosto, se eu não mostrar a minha marca, fica algo robotizado. Com Que certeza. quem vai olhar lá no patrocinado do Instagram vai falar assim, ela não coloca a essência dela ali. Ela só tá querendo vender. E eu percebo isso. Quando eu tô na correria, não consigo postar, eu falo, cai a visualização. Eu falo, eles gostam de me ver falando. Eles gostam de me ver mostrando as caras e falando, ó, eu estou aqui. Isso que eu estou vivendo é real. Eu não estou montando uma realidade paralela ali. Aquilo é a realidade do dia a dia. Então, um paciente que vem com uma angústia, então um paciente que finalizou um relacionamento e ele quer melhorar, ele vem. Paciente que teve uma perda muito importante na sua vida, ele vem para querer mudar. Cada história é única. Então, eu falo que a minha meta é isso, transformar o paciente a partir do meu cuidado, em diferentes etapas da vida dele. E teve algum paciente que até agora, sim, te marcou muito? Você ficou muito feliz ou emocionada? Você fala, nossa, levo com carinho, igual a sua primeira nota fiscal, que você vai levar pro resto da vida? Tenho. Não foi meu primeiro paciente, se eu não me engano foi o 3º ou 4º, e que ele teve uma perda muito importante na vida dele e que ele falava pra mim que fazia mais de 5 anos que ele não conseguia se olhar no espelho. Que ele tirou o espelho do banheiro pra ele não conseguir mais se ver. E aí eu fiz a pergunta, mas você se recorda quando foi a última vez que você conseguiu se olhar no espelho? Ele falou assim, não. Eu não gosto de ver no espelho refletido essa pessoa que eu sou hoje. Por isso que eu estou aqui. Quando eu faço a avaliação do paciente, a primeira coisa que eu peço para ele, eu tenho um espelho que eu deixo em cima da minha mesa e coloco na mão dele. Na hora que eu coloquei na mão desse paciente, ele pôs do lado. Ele falou, eu quero que você me avalie, eu não quero ver. Passou, né, na hora que eu faço o questionamento do que traz, me relatou N possibilidades, então eu vou elencando prioridades do que o paciente ele me traz. E no final do procedimento, lá na minha área de atendimento, eu tenho outro espelho. Ali sim, ele estava com medo, na hora que eu dei o espelho na mão, começou a chorar, e eu falei, você vai conseguir, se olhe no espelho. Na hora que o paciente segurou, ele falou assim, ele começou a chorar, a tremer, e ele falava assim, você alcançou o que eu queria. Era isso, eu não queria ser outra pessoa, eu queria ser eu mesmo. E aí, na hora que eu levei o paciente para o outro espelho, que tem uma parede do consultório que tem um espelho de fora a fora, né, do teto até o chão, e ele falava, agora eu consigo me ver. Algo que fazia 5 anos, eu não tenho espelho na minha casa. Ele falou, eu vou sair daqui, eu vou comprar um espelho. Você conseguiu mudar o que eu há muito tempo não conseguia. Então eu falava assim, gente, eu consigo. E com pouco, porque a minha meta nunca foi. Eu falo pro meu paciente quando ele senta na minha mesa, você não vai sair daqui com muita quantidade de produto. A minha meta é entregar. Meu contador quer minha cabeça na bandeja. Porque ele quer números e eu falo que eu quero qualidade. Números é consequência. E eu sempre falo pro paciente, eu vou te entregar o resultado com pouco produto. E se você não gostar, eu tô aqui
para caso você queira devolver seu valor. Meu contador fala, não fala isso. Eu falo, mas eu sei que o paciente vai gostar. Ele fala, você tem uma Você certeza. confia. Eu falei assim, eu confio no que eu faço. Porque eu estudei para isso. Eu falei, eu não sou amadora. Eu não iniciei agora. Eu já estou, se eu for pensar na área da saúde em si, mais de 10 anos. Então, foi só um plus atender na parte da saúde estética e ampliar na parte da biomedicina também. Porque me perguntam até hoje, você não gosta da enfermagem? Você nunca gostou? Por isso que você foi para outra área? Falei, jamais. A enfermagem sempre foi e será a minha escolha principal. Por que a biomedicina veio? Porque eu queria ampliar o meu escopo. Infelizmente, ainda a gente sabe que juridicamente tem alguns procedimentos que a enfermagem ainda não possui respaldo para realizar. Porém, a biomedicina consegue. A gente sabe que está tendo aí vários contrapontos, mas eu tenho certeza que isso não vai para frente porque a gente tem muita certeza e também muito embasamento, conhecimento para fazer isso. E a biomedicina é a única área que dá para cuidar facial e corporal. Começou ali, então eu falei, peraí, se eu unir a enfermagem com a biomedicina, eu vou ter uma área de um leque de possibilidades de atendimento maior. Então, eu só fiz isso porque, primeiro, eu consegui a bolsa na faculdade, por eu já ser docente. E se eu não fizesse essa outra faculdade, eu seria muito boba. E eu já tô até pensando em fazer a terceira. Eu falei, gente, eu tô aqui, é de graça, eu elimino metade do curso, principalmente. Então, deixa eu ir lá. Aproveitar, né? Então, eu aproveitei por isso. Para que o conselho da profissão da enfermagem me respalde de uma parte e o conselho, o CFBM da biomedicina me respalde de outra. Então, eu optei ter dupla titulação de 2 graduações diferentes por respaldo, por trabalhar corretamente em relação a isso. Porque se uma não me respaldar num procedimento, a outra irá me respaldar. Então, foi essa a minha escolha, buscando e visando sempre o atendimento melhor do meu paciente. Corretíssimo, né, do seu pensamento. Acho que é muito importante a gente ter esse respaldo, ter essa noção, né? A doutora Ana, ela sempre é muito ética e ela é muito correta nisso. Ela sempre, independente se ela tá falando para os alunos, para os funcionários do Nepuga, é algo que ela sempre bate na tecla, né? Da gente trabalhar com respaldo, a gente trabalhar com respeito, com segurança, né? Então, é muito bom ver que a sementinha foi plantada. Com certeza. E eu falo assim, eu sou muito grata. Tudo que eu aprendi nesses quase 12 meses de pós-graduação com o Nepuga, eu já repliquei nesses mais de 12 meses pós-graduação e irei levar aí por toda a minha trajetória, porque é esse que traz o diferencial. Eu atender com o pé no chão, sabendo como eu vou cuidar do meu paciente da melhor maneira possível. Tudo que eu estou conseguindo e alcançando hoje é por conta do meu trabalho. Então, vai ter dias bons, dias ruins, vai ter períodos do ano que eu tenho uma cartela de pacientes um pouquinho maior. Isso acontece, é sazonal. Então, assim, são períodos que a gente sabe, final do ano, próximo de datas mais festivas, todo mundo busca. Essa é a visão do empreendedorismo. Então, eu tenho aquele planejamento estratégico e eu faço esse planejamento estratégico. Hoje, quem entra como meu sócio, que eu pensava que não virou a chave, assim, é meu noivo, e ele não é da área da saúde. Então, ele é engenheiro, e ele tem a construtora dele, mas hoje ele é meu sócio no consultório, a gente senta junto pensando o planejamento estratégico do consultório. O meu consultório é uma empresa que presta atendimento à saúde estética de muitas pessoas. Então, como que eu vou pensar naquele atendimento? Eu não estou fazendo atendimento por hobby, é minha profissão. Então, hoje, quando perguntam minha profissão, eu sempre falo, quais você quer? Aí todo mundo, olha, então vamos lá, vamos listar aí. Eu sou enfermeira, eu sou docente universitária, eu sou empreendedora, então eu tenho meu negócio. E eu coloquei na minha cabeça que eu empreendo no consultório, só que ao mesmo tempo eu sou funcionária do meu próprio empreendimento. É aí que o consultório começou a ter um olhar diferente. Se eu não tivesse esse pensamento financeiro, tudo que entrasse no consultório, nossa, eu estou rica, vou pegar todo o valor para mim. Tem o valor do fluxo caixa do consultório, tem o valor que é a minha retirada, eu sei que a minha retirada, o meu prolabore, vai ter mês que vai ser mais, vai ter mês que vai ser menos, tá tudo bem. Esse é o planejamento estratégico. O meu consultório começou a rodar diferente quando eu parei de investir valor da Suelen, pessoa física, que ela recebe da faculdade,
Porque na faculdade eu sou CLT. E eu falei, não posso ficar pegando o valor. No início, claro, é um investimento. Mas eu não posso ficar pegando o meu valor da Suelen pessoa física para suprir a Suelen pessoa jurídica. Ou vice-versa. Hoje, meu consultório roda com o fluxo caixa dele. E mensalmente eu tenho uma retirada que faz parte aí da minha educação financeira. Esse é o outro olhar. Por que que o meu noivo entrou comigo e hoje eu tenho outras pessoas que trabalham comigo? Porque eu precisava me dedicar mais do que 100% naquilo que era expertise minha, atender o paciente. Ninguém consegue ali da equipe atender o paciente, eles não são dessa área. Então, eu tenho que dedicar meu tempo todo para atender o paciente. Antes, eu me dividia e via que eu não tinha período para atender meu paciente. O paciente entrava em contato comigo, não tinha horário para atender ele. Por quê? Eu estava fazendo financeiro, eu estava fazendo compras. E eu falava, pera, esse período que eu estou fazendo isso, alguém pode fazer por mim. E aí, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Cuidar, transformar e ensinar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, é lá com o paciente, lá na cadeira. E, doutora, pra gente finalizar esse papo, tá Mas incrível! Infelizmente, mas, ó, calma que vão ter próximos, Então tá? tá bom. Esse aqui é só o primeiro. É só o primeiro. Você já falou maravilhosamente de muitas coisas, mas eu queria que nesse final... porque, assim, cada episódio que a gente grava, cada aluno que a gente traz aqui, felizmente a gente inspira outros milhares de profissionais, né? É aquela pessoa que tava precisando... ouvir a história de alguém que conseguiu, ou tava precisando de um pontapé inicial, às vezes não tinha com quem contar, com quem ter ali aquele apoio, né? O que você falaria ou gostaria de deixar de mensagem para uma pessoa que tá pensando em migrar para estética, que a gente sabe que não é fácil, tem que ter muito estudo, tem muita dedicação, né? O que você falaria para pessoas, para outras Suelens que estavam na mesma situação que você, ou situações até piores e mais complexas ali de vida, né? Pra seguirem a estética. O que você gostaria de ter ouvido quando você começou a pensar nisso? Eu gostaria de ter ouvido que iria dar certo. Eu escutei de muitas pessoas e olha que eu não entrei recém-formada na área da saúde estética. 10 anos depois que eu já estava na área, eu busquei. Busquei por uma virada de chave, porque eu sempre gostei dessa ambição minha pessoal. Não querer ser melhor que o outro, querer ser melhor do que eu fui ontem e menos do que eu vou ser amanhã, porque amanhã eu vou aprender muitas coisas novas. Então, assim, não tenha medo. Eu posso olhar naquela câmera, Pode sim, a câmera é sua. Não tenha medo. Vai ter percalços no caminho, vai ter pedras, vai ter batalha, mas acredite em você. Tem uma frase que eu sigo, que eu falo muito para os alunos. Nós precisamos investir em nós. A primeira pessoa que tem que ter confiança em nós somos nós mesmos, porque senão ninguém terá confiança. A gente precisa ter confiança, investir em nós, estudar, e não é estudar pouco, se dedicar, ter novos sonhos. Todo e qualquer investimento que vocês façam em vocês valem a pena. Então, assim, é só o pontapé inicial. Coloque o primeiro pé, nunca os 2 pés. A gente não pode sair ali 100% da nossa zona de conforto, porque ela nos segura e evita, né, a ansiedade, às vezes nos impossibilita de ir além, mas ela também nos segura da gente ser imprudente em algo. Então, coloque o primeiro pé. Sinta se realmente isso é para você. Não é porque é um nicho que está crescendo que você vai ser só mais um. Seja o diferencial. Temos muitos profissionais que entram na estética todos os dias. Não seja só mais um. Seja o diferencial. É com o diferencial que você vai fazer a diferença. Então, não venda procedimentos. Transforme vida de pessoas. Eu acho que essa frase eu levo pra mim e não tenho problema das pessoas seguirem. Todo mundo fala, nossa, estão seguindo, estão te copiando. Eu falo, não estão copiando. Eles estão se inspirando em mim. Então, parece que eu tô conseguindo passar. Pra mim não foi fácil, mas foi um dia após o outro. Pensei em desistir inúmeras vezes, mas que bom que eu tinha confiança em mim e não desisti. Então, não vendam procedimentos estéticos. Transforme vida de pessoas. Porque a estética vai transformar a vida de vocês igual transforma a minha vida diariamente. Eu acho que isso é algo que todo dia quando eu levanto da cama e todo dia quando eu vou dormir, eu me recordo. Me recordo do que eu sou, do que me trouxe até aqui e como eu tô crescendo. Eu acho que não perder essa essência é fundamental. Eu não quero esquecer das pessoas que foram importantes para minha jornada. Não posso esquecer do Nepuga. Se eu tô aqui é porque eu fui formada pelo Nepuga.
Então, a Suelen, na área da saúde estética, não nasceu de um dia para o outro. Nasceu de formação, de dedicação, e dia após dia. Busco, acompanho, faço outros cursos para aprimorar cada vez mais. Eu falo isso para os meus alunos. A faculdade não é algo que vocês vão terminar, no outro dia vocês nunca mais vão pegar um livro para ver. Tem pessoas que fazem isso, mas quem fizer isso vai ficar estagnado. O mundo vai rodar e a pessoa vai ficar lá. Então, assim, acompanhe o crescimento do mundo. Conheça seu nicho, que aí vocês vão conseguir entender e atender da melhor maneira possível. E algo que vai se transformar no automático. Então, hoje eu acordo, tem lá 2, 3 mensagens. Oi, gostaria de ter um atendimento. É um paciente novo chegando. Então, novas vidas que eu posso transformar. Então, é isso. Sempre não perder a essência e saber o que vocês querem e levar isso para a vida de vocês. Maravilhoso. Eu acho que essa é uma super dica que muitas pessoas vão se inspirar, porque é a realidade, né? De alguém que viveu e que pode compartilhar tudo o que passou. Eu queria de novo te agradecer, doutora. Eu que agradeço. Deixo novamente aqui super aberto. Quero te ver mais vezes pra gente falar mais sobre, ver a sua evolução, ver até onde você tá indo, né? Eu acho que você já tá com um caminho brilhante e o sucesso, o céu é o limite literalmente ali, Com porque certeza. você tá fazendo tudo com muita verdade, com muita segurança, com muito propósito. E isso faz com que a gente se torne profissionais cada vez melhores, maiores e que vão perdurar ali para sempre na saúde estética, né? Então, muito obrigada por ter participado com a gente. Eu que agradeço. Todo né? carinho. Eu acho que é muito importante a gente ter sempre aqui alunos que são inspiração para outros, né? Então, se você também quer participar aqui da nossa segunda temporada, quer estar aqui junto comigo, né? Assim como a doutora Suelen topou contar um pouquinho da sua história, essa mesa, esses microfones estão completamente abertos, é só falar com a nossa equipe. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui, né? Esse programa justamente é para isso, é para troca, é uma conversa, para a gente se inspirar, para a gente trocar ideia, né? De estetas para estetas, né? Eu acho que é muito importante a gente criar essa rede, essa comunidade, né? Dentro do Nepuga, dos alunos, né? São mais de 70 mil alunos formados, então é muita gente, né? Para ter essa troca, essas ideias. Então, muito obrigada por assistirem nossos episódios e a gente espera vocês no próximo.